Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai ter uma live para conversar um pouco a respeito de tratamentos para zumbido. Sei que esse é um assunto que interessa muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas aí na busca por um tratamento, por uma solução aí para sua questão. Eu vejo bastante nos posts, né? O pessoal falando das dificuldades que tem em encontrar tratamento para zumbido. Então a gente vai conversar um pouquinho das opções de tratamento que a gente encontra aí né, disponíveis aí, que a ciência já corroborou, aquelas que a gente ainda não tem confirmação científica e coisas que estão sendo estudadas aí, estão sendo pesquisadas e que tem um futuro promissor pra gente, tá? Então, a Márcia já colocou aqui, estou desesperada, o zumbido está me matando. Márcia, respira fundo que zumbido tem tratamento. Então, ó, pessoal, isso é uma coisa importante de vocês terem em mente. O zumbido, quem tem zumbido não está condenado a ter zumbido. O zumbido tem tratamento. Nem sempre, isso é uma coisa que eu vou falar no começo, no meio e no fim dessa live, porque eu quero que fique muito marcado isso, e acho que isso é uma das grandes questões, principalmente quando a gente está sofrendo, inclusive gera revolta, muitas vezes eu vejo pelos posts do pessoal revoltado. Na verdade, não existe um tratamento único para zumbido, então faça isso e seu zumbido vai sumir. Isso não existe. Tá? Zumbido, ele é multicausal e ele pode ser causado por diversas patologias ou ocorrências que podem gerar zumbido. Normalmente, o zumbido ele é desencadeado por várias questões que juntas fazem o zumbido aparecer. Zumbido é um sintoma, ele não é uma doença, ele é um sinal de que algo está alterado, de que seu corpo não está funcionando como era esperado. Muitas vezes, algumas das causas do zumbido já foram resolvidas e o sintoma permanece. Isso é possível? Sim, isso é possível. Pense em dor. Dor não é uma doença. Ninguém vai lá fazer uma cirurgia para dor. Claro, a gente faz a cirurgia porque muitas vezes eu corrigindo aquilo ali que está causando a dor vai embora. Mesma coisa em relação ao zumbido. Muitas vezes eu tratando aquilo que está causando o meu zumbido, o zumbido vai embora, né? Mas nem sempre. Muitas vezes a dor fica, mesmo a gente tendo lá um exame que prova que a causa da dor já está corrigida, que a cirurgia deu certo, ou que o tratamento, ou enfim, a fisioterapia deu certo e a dor permanece, as dores crônicas, né? Por quê? Porque muitas vezes a causa foi embora, mas quem processa essa informação, esse sintoma da dor, que é o cérebro, segue enviando esse sinal. A mesma coisa pode acontecer com zumbido, então muitas vezes a gente vai lá, faz uma série de pesquisas, é muito comum a gente ouvir dizer, não encontram nada, é bem pouco provável, é muito provável sim que se encontre alguma coisa, muitas vezes são coisas muito pequenas e que isoladas não justificariam, mas que se a gente olhar pela história, lá atrás outras coisas estavam acontecendo e na somatória desses fatores justifica o surgimento do zumbido. O fato de eu não encontrar nada, nenhuma causa tratável, visível, identificável, quer dizer que eu estou condenado a viver com o zumbido, eu não tenho como tratá-lo? Não, não é condenação, tá? Zumbido ou sintoma zumbido tem tratamento independente de a gente achar a causa. Óbvio que se eu tenho uma causa ativa, ele vai seguir provocando zumbido. Então eu tenho uma lesão lá no meu joelho e essa lesão me gera dor. Então muitas vezes eu trato para que aquela lesão tenha menos impacto, porque eu não consigo tratar diretamente a lesão e a dor diminui, mas às vezes eu tendo ali aquela questão no joelho e de vez em quando eu vou ter a dor. Isso pode acontecer com o zumbido também. Então dependendo da causa, se eu não tratar a causa, ela vai continuar enviando o zumbido. Então por isso que é tão importante eu investigar o que pode estar causando o zumbido, para que eu possa tratar as causas tratáveis e, independente disso ou apesar disso, também tratar o zumbido se for necessário, se for o caso, tá? Renato, o zumbido no meu ouvido está muito forte. Eu coloquei na última semana, eu fiz uma sequência de 4 posts, eu coloquei ali
assim, foi um trabalho bem esmiuçado, assim, da parte inclusive da psicologia, da parte da cognitivo-comportamental, onde eu coloquei algumas coisas umas estratégias que a gente chama de estratégias de enfrentamento, que a gente pode usar. Eu não estou propondo tratamento, e que isso fique muito claro, até porque eu nem posso, isso seria antiético, e eu nem tenho como fazer isso, porque não é um tratamento que dá para todo mundo, e nem aquelas dicas vão valer para todo mundo. Então, para algumas pessoas, algumas coisas funcionam, para outras, talvez não. Mas vale a pena dar uma olhada, dar uma conferida nesses posts, porque tem algumas dicas bem interessantes e que, se feitas com frequência, por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente faz uma vez e diz, não adianta. É a mesma coisa que se eu for para academia, malhar uma vez e dizer, não adianta, meu músculo não cresceu. Ou eu não fiquei forte, ou eu não emagreci, ou fiz dieta um dia, eu não emagreci. Zumbido é mais ou menos como essas questões, precisa da constância, precisa da repetição. Os tratamentos, eles demandam muitas vezes um tempo para eles mostrarem a sua resposta, não é nada instantâneo, né? Então, isso é uma das coisas que eu sei que gera ansiedade, mas que não tem outro jeito, né? É a mesma coisa que eu desejar uma fórmula mágica para eu emagrecer e permanecer magro. Então, posso até tomar uma medicação que me emagreça, mas muito provavelmente na hora que eu tiro essa medicação, se eu não tiver mudado os meus hábitos, eu vou ter dificuldades em conseguir manter aquele peso que eu atingi. A mesma coisa em relação ao zumbido. Então, os tratamentos demandam tempo para que a gente possa ter os benefícios que eles podem nos oferecer. Não é uma sessão, às vezes não é 2 nem 3 sessões, isso precisa ser repetido, precisa ser feito em casa. Então, boa parte das orientações a gente passa para que sejam feitas em casa, sim, né? Principalmente quando a gente pensa em tratar o zumbido, trabalhar com a neuroplasticidade, trabalhar com o cérebro, trabalhar com via auditiva central. Cérebro demanda repetição, então é importante que você estimule, né, aquilo que foi indicado para você em casa também. Essa repetição, ela é necessária. Existe remédio para o zumbido? Eu tenho 10 anos, não acho nenhum remédio. Propaganda de remédio tem muito na internet. Então vamos lá, vamos deixar bem claro uma coisa. Não existe nenhum remédio que trata zumbido, o zumbido. Então assim, esse remédio é para o zumbido. Nós temos remédios para as causas do zumbido. Então, se eu tenho lá uma síndrome de Meniere, que pode ser a causa do meu zumbido, eu tenho algumas medicações que eu posso usar para síndrome de Meniere. À medida que eu melhoro essa condição, eu tenho uma tendência a ter uma melhora do zumbido, sim. Eu tenho uma diminuição de vascularização lá dos meus órgãos auditivos, e aí eu uso medicações que melhoram a vascularização. Eu posso ter melhora do zumbido? Sim. Então, as medicações, elas sempre vão ser direcionadas para as causas do zumbido. Eu alerto vocês, eu não recomendo a compra de absolutamente nenhuma das medicações, fórmulas mágicas ou tratamentos milagrosos que a internet oferece. Até hoje eu desconheço qualquer uma dessas propostas que realmente sejam lícitas, corretas, cientificamente comprovadas, enfim. Eu sei que tem coisas até que se pinga na orelha, isso é muito assustador. Imagina, a gente nem sabe o que está pingando dentro da orelha, se isso pode gerar alguma lesão, alguma toxicidade para a orelha, e de repente isso ainda fazer você até perder a audição, até piorar o zumbido. Então, não gastem dinheiro. Eu sei que no desespero a gente sai e diz, que tá aqui, tem um monte de relato de pessoas que ficaram maravilhosas tomando esse negócio, ou pingando esse negócio, e a gente vai nesse desejo de melhorar. Não façam isso, tá? Qual é o procedimento correto? Vamos ao otorrinolaringologista, de preferência um otoneurologista, que é um otorrinolaringologista que tem essa subespecialidade, que é da questão do equilíbrio da orelha, né? Então do zumbido, do equilíbrio. Esse profissional vai te avaliar, vai te pedir sim um monte de exames, tá? São necessários, então exames que vão avaliar a audição, exames que vão avaliar o metabolismo, ou seja, exames de sangue. É possível que peça exames relacionados ao equilíbrio, ao labirinto, se você tiver queixas que possam estar relacionadas a isso. Então, tenho tontura, tenho vertigem,
então é possível que ele peça também. Esses exames todos, e aí vai depender de cada um, se pede ressonância, se vai pedir qualquer outra avaliação, a acufenometria, que é um exame que vai lá, né, avaliar o zumbido, ver como é que tá o zumbido, e aí a partir de então é proposta a terapia para você. E aí pode-se fazer uso de diversas estratégias, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que não medicamentosas. Eu não sou médica, eu sou fonoaudióloga e psicóloga, então existem alguns remédios sim que são usados em alguns casos, dependendo do que vai aparecendo aí nos exames ou da história do paciente, sim, né? Sempre pensando individualmente, não existe nenhuma medicação única, assim como não existe nenhum tratamento único. Então, nenhuma dos tratamentos que eu vou falar aqui vale para todo mundo, assim como nem todas as sugestões que a gente dá nos posts vão ser efetivas para todo mundo, infelizmente, mas são propostas e que valem ser testadas, porque para muitas pessoas já é cientificamente comprovado que isso tem respostas positivas. Então, tudo que eu tô trazendo aqui não é nada tirado da minha cabeça, tá? São todas tratamentos que são cientificamente estudados, tá? E comprovados pela ciência há muitos e muitos anos. Eles vêm sendo aprimorados ao longo dos anos, os profissionais, claro, vão criando mais expertise, vão criando prática, a gente vai pegando mão do zumbido com muito mais propriedade, aí, claro, consegue oferecer uma resposta muitas vezes muito mais interessante. Então, vamos lá. Vou começar com uma das coisas mais comuns que a gente relaciona ao zumbido, que é o aparelho auditivo. Por quê? Uma das grandes causas de zumbido é a perda de audição. Então, sim, o aparelho auditivo, ele é uma possibilidade terapêutica, ele tem 2 módulos. No aparelho auditivo eu posso fazer 2 propostas. Uma é corrigir a audição, então se esse paciente apresenta uma perda de audição, e essa perda de audição, e acreditem em mim, perdas mínimas, às vezes você vai dizer ali, não tem nada na minha audição, só tenho queda em agudo. Essa queda em agudo pode justificar o zumbido. Não necessariamente haja indicação de aparelho auditivo para essa situação, então isso precisa ser avaliado individualmente, tá? Procurem os profissionais que acompanham vocês. Então a gente consegue lá olhar esse exame e dizer, olha, é um caso que vale testar aparelho ou não vale testar o aparelho. Mas muitas vezes a gente corrigindo a audição exclusivamente já tem uma melhora bastante significativa do zumbido. A gente devolve som para essa via central. Então o que acontece lá no cérebro é que qualquer diminuição da audição, mesmo que muito pico-xuxinha, ela acaba modificando o cérebro. Então áreas do cérebro começam a modificar a forma de funcionar na hora que para a entrada de som, mesmo que por pouco tempo, ou uma entrada diminui só um pouquinho. E isso já pode ser um dos fatores geradores ou causadores de zumbido, e aí quando a gente corrige essa condição, essas áreas voltam a receber estimulação, e aí normalmente a gente tem uma melhora bastante interessante, bastante razoável do zumbido, tá? O outro módulo que vem no aparelho auditivo e que a gente pode ativar é para uma segunda proposta terapêutica, que seria uma terapia sonora. Existem vários tipos de terapia sonora que podem ser realizadas por meio de aparelho auditivo ou não, tá? Então você não necessariamente necessita do aparelho auditivo para que você faça a terapia sonora. Tá? Então, o aparelho é uma possibilidade, é uma ferramenta, principalmente quando a gente tem uma perda de audição associada, ela é uma excelente ferramenta, mas muitas vezes os pacientes não têm perda de audição e acabam optando por usar o gerador de som do aparelho auditivo, e a gente faz lá os ajustes para terapia sonora, e aí as propostas que a gente faz de som, eu faço a escolha de som junto com o paciente. Então não é o mesmo som para todo mundo, não é a mesma, coloca isso aqui na orelha e vai embora, não funciona desse jeito. Então a gente ajusta o tipo de som, a intensidade desse som, né? O manejo, a gente faz mais de um programa, normalmente quando tá com aparelho auditivo, para ter essas estratégias onde ele possa manejar e controlar em diferentes ambientes o uso da terapia sonora. Então o aparelho auditivo ele também pode entrar como uma ferramenta para terapia sonora, ou ela pode ser feita sem o aparelho auditivo,
no ambiente, com uso de fone de ouvido, enfim. Aí a gente vai fazendo a indicação conforme a necessidade ou a rotina do paciente, a vida do paciente, ou o que é mais indicado para cada um. Então, a terapia sonora é uma segunda proposta terapêutica, uma das mais usadas e pesquisadas ao longo dos anos. Existem pesquisas, eu acho, de mais de 30 anos, 30 e poucos anos já, com terapias sonoras de diversos tipos, né? Eu iniciei a minha formação, inclusive, há 22 anos atrás, num tipo de terapia sonora, que é a Tinnitus Retraining Therapy. Ela é uma terapia de retreinamento do zumbido e hipersensibilidade auditiva. Ela foi desenvolvida, na verdade, por um profissional que é muito conhecido no tratamento do zumbido, da misofonia e da hiperacusia, que é o Paul Jastreboff. Ele e outras pessoas, o Hazel, que é até aposentou, um médico lá de Londres, a esposa do Jastreboff, que é a Margaret, que é inclusive quem anda pesquisando com ele até hoje. E eles têm essa linha de pesquisa e eles montaram um modelo neurofisiológico onde a gente passou a entender o que acontece dentro do cérebro, do corpo de quem tem zumbido, e aí passou a entender o que acontece e a partir de então como tratar. E isso eu acho que facilita muito porque a gente sabe exatamente onde, exatamente não necessariamente, mas a gente sabe muito mais de onde a gente está mexendo e quais as nossas necessidades durante o processo terapêutico para os pacientes, tá? Ai, gente, entrou aqui, não atualizou se tem perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu perdi. Desculpa, ficou parado. Boa noite. Todos esses exames eu fiz, meu zumbido não tem causa. Estive em São Paulo com a doutora Tani e não me acostumei com os aparelhos. Então, procura outra estratégia terapêutica. Existem outras possibilidades além do aparelho auditivo, tá? O aparelho é uma das propostas, mas a gente pode lançar mão de outras coisas. Então, vale a pena investigar. Pessoal, quando a gente não... Pensa o seguinte, você vai no médico e você toma isso, às vezes acontece até com antibiótico, né? Mas um remédio, sei lá, tô com uma ansiedade, não sei se algum de vocês já viveu isso. A gente toma um remédio e nem sempre esse remédio funciona pra gente. Ah, eu tive uma sinusite, e essa sinusite eu tomei um antibiótico, esse antibiótico não resolveu. Muitas vezes eu tive que entrar com outro medicamento. A mesma coisa vale para as estratégias de tratamento do zumbido. Nem sempre a proposta inicial vai colar, vai funcionar. Eu, particularmente, gosto de associar terapias. Por quê? Porque a gente observa e as pesquisas mostram que quando a gente associa as terapias, a gente tem mais resposta. Eu costumo comparar com a história de emagrecer. Então, assim, vou emagrecer, eu faço atividade física ou eu corrijo a minha alimentação? Provavelmente, se eu fizer as duas coisas juntas, a minha resposta vai ser melhor. Então, às vezes, os pacientes dizem, não, vou fazer isso, depois eu faço aquilo, depois. E, às vezes, o que a gente precisa é combinar isso, porque são esses fatores que, em conjunto, estão causando zumbido. Então, muitas vezes, a gente, combinando isso, consegue aplacar a situação. Então, vale reavaliar, vale ver se existe outra possibilidade, eu tenho certeza que tem, para que você possa melhorar aí do zumbido, tá? Quanto tempo para o uso do aparelho para apresentar resposta? Depende de pessoas para pessoas, tá? O aparelho não é mágico, não é coloquei na orelha e aí o meu zumbido sumiu, tá? A neuroplasticidade, ela demanda tempo. Então, em torno aí de uns 3 meses, tem pessoas que sentem muito antes, tá? Mas em torno de uns 3 meses a pessoa já pode ter uma resposta interessante em relação ao zumbido. Com certeza, a correção da audição é uma coisa bem instantânea, assim, na hora que a gente coloca, é bem natural do paciente sentir quando a perda é maior. Quando a perda não é tão grande, às vezes o paciente não sente, mas com o uso do aparelho, ele começa a dizer que faz diferença. Nossa, eu sinto falta. Sabe que nem óculos, que às vezes a gente tem, assim, uma diminuição da visão muito pequenininha, e aí a gente nem usa, eu faço isso, eu não uso. Agora eu já tô começando a sentir falta, porque aumentou provavelmente a minha dificuldade de visão. Então, isso acaba acontecendo, né? Não necessariamente que tenha aumentado a questão, mas que eu acostumei a ouvir bem. E aí, na hora que eu tiro, aí que eu percebo que eu não estava ouvindo tão bem. Mas antes eu nem percebia, porque era tão pouquinha a diminuição, ou ela foi acontecendo de forma tão gradual que eu nem vou percebendo. Isso é uma das coisas comuns de acontecerem. Então, dê tempo para o aparelho. Tá? Dê tempo. Eu, inclusive, quando eu faço o teste do aparelho no consultório, eu mesma faço justamente para isso, para que eu possa colocar e dar tempo para o paciente
experimentar mesmo o som, experimentar um pouco mais do aparelho, né? Não só uma semana, como é a testagem convencional, para que o paciente realmente possa fazer isso de forma terapêutica, né? O teste do aparelho como uma proposta de tratamento mesmo, tá? Então, dê tempo ao aparelho para ver se a gente tem alguma resposta do zumbido. Não tendo, pensa o seguinte, está corrigindo a minha audição, está estimulando meu cérebro, já é meio caminho andado. Por mais que isso não me traga uma resposta nítida em relação ao zumbido, meio caminho andado. Então, vou buscar outras estratégias para o zumbido. Minha audição está corrigida, ótimo. Eu estou com o cérebro preservado. Pensa que toda vez que o meu cérebro não recebe estimulação, tudo que eu não uso acaba atrofiando. Então, a gente tem pesquisas mostrando uma relação muito forte de demência, Alzheimer, né, alterações aí cognitivas relacionadas à perda de audição. Então, sim, a gente pensa em aparelho auditivo hoje como um tratamento justamente para o cérebro. Então, mesmo que você, né, tinha uma perda de audição, coloquei aparelho, mas eu fui na expectativa do zumbido. Pensa que por mais que, se você não sentiu aí a melhora do zumbido, vamos buscar tratamento outros para o zumbido, existe, tá? Você não precisa ficar amarrada nessa proposta, mas que o seu cérebro está recebendo, segue usando o aparelho, não abre mão dele, tá? Teu cérebro está recebendo essa estimulação e ainda é possível que o zumbido responda depois de um tempo um pouco mais longo, tá? Então insiste, não faz mal nenhum, pelo contrário, é um bem danado, tá? Uma outra possibilidade de tratamento para o zumbido, a terapia cognitivo-comportamental. Existem muitos estudos falando a respeito da terapia cognitivo-comportamental. Ela é ela é uma estratégia, uma forma de tratamento psicoterápico, então ela dá psicoterapia. Então, profissionais de psicologia que entendam de zumbido, eles montam aí a estratégia dentro desses parâmetros da psicologia cognitivo-comportamental para trabalhar as questões relacionadas ao zumbido, tá? Lembrando que é importante que quando a gente busca esses tipos de tratamento, seria bastante interessante que a gente procurasse os profissionais que têm conhecimento a respeito de zumbido. Então, procurei um otorrino, por que a gente recomenda um otoneurologista? E até eu diria um pouquinho mais, assim, você buscar um otoneurologista que trabalhe com zumbido. Nem sempre o otoneurologista trabalha com zumbido, muitas vezes ele fica mais ligado à questão da perda de audição, do implante coclear e não tem tanta profundidade na questão do zumbido ou da tontura, enfim. Então, assim, isso pode acontecer. A mesma coisa em relação a um psicólogo. Os psicólogos acabam tendo diversas, né, estratégias de tratamento. As linhas de terapia são diferentes, então é interessante buscar a cognitivo-comportamental. Por que eu digo isso? Porque as pesquisas mostram que ela tende a ter uma resposta melhor aí quando a gente fala em tratamento de zumbido e que busque profissionais que então entendam de zumbido, que tenham conhecimento a respeito de zumbido para poder conduzir esse tratamento, tá bom? Algumas dessas estratégias que eu coloquei essa semana, elas são estratégias de enfrentamento que são utilizadas pela cognitivo-comportamental. Então, eu sugiro que vocês experimentem, deem uma chance para essas estratégias, vocês podem se surpreender, tá? Eu não estou dizendo que ali tem a solução, eu não estou fazendo nenhuma proposta de tratamento, volto a dizer isso, mas assim, experimentem para ver se vocês não sentem um alívio, um maior controle sobre o zumbido, um maior controle sobre si mesmos, um alívio do incômodo, do estresse, da ansiedade, né? Dessa raiva até que o zumbido gera na gente, né? Desse desconforto que acaba alterando o sono, acaba alterando, enfim, a nossa vida. A gente acaba girando ao redor do zumbido e a vida vai passando ao longo disso. A gente precisa tirar o zumbido do centro. A gente tem que aproveitar as outras coisas da vida e isso é possível. Eu sei que a sensação que você tem agora é que não é, e eu entendo, acredite em mim, eu entendo, eu não estou diminuindo a sua sensação, mas isso é possível, tá? Como ajudar uma pessoa que tenha zumbido? Quero falar para a minha família poder lidar comigo. Olha, Patrícia, eu te sugiro enviar links, assim, a gente faz muito isso com a misofonia. Ontem até uma paciente minha de misofonia, que é uma alteração da sensibilidade auditiva, falou que encaminhou alguns links de pesquisas e de
reportagens, né, que saíram por aí falando de misofonia para os familiares e que isso ajudou muito. Então eu sugiro que de repente, primeiro, aqueles que você tem um pouco mais de facilidade de conversar, de repente você dividir como você se sente. Isso é uma coisa que eu sempre sugiro, coloque como você se sente. Não aponte para a pessoa coisas dela. Eu sei que no zumbido não necessariamente tenha, mas enfim, né? Não fala de como eles fazem você se sentir ou como quando eles diminuem a tua sensação e isso é ruim. Não, nessa conversa só fala de como você se sente. Como você se sente quando isso acontece, como é torturante para você, de repente mostra como é seu zumbido, coloca um som que seja parecido, fala para a pessoa, olha, se você escutasse isso aqui 24 horas na sua cabeça, como você se sentiria? Você entende que isso é difícil para mim? Eu entendo que é difícil para você entender, porque você não sente, a gente não entende aquilo que a gente não sente, não necessariamente a gente entenda, é claro que a gente pode ter empatia para isso. Tanto é que é isso que a gente vai provocar nessa pessoa, empatia, para que ela possa compreender o que você está sentindo. Mas tem uma conversa aberta. E aí manda o link dessa live para a pessoa poder entender um pouquinho o que é, né? Manda das outras lives, tem os vídeos no YouTube, né? Todos eles estão compilados lá, então tem uma série de vídeos, tem os posts e tal. De repente isso ajuda as pessoas da família a entender um pouquinho como você está se sentindo e como é realmente viver com zumbido, tá? Espero que ajude, depois você me conta. Antônio, moro em Goiânia, tenho zumbido há 9 meses e aqui em Goiás não tem um médico que entenda de zumbido. Olha, faça os exames, faça as avaliações e aí procure um outro profissional, de repente, que possa te ajudar no tratamento, tá? Então, procure um fonoaudiólogo, procure um especialista em zumbido que possa te ajudar no tratamento e que possa te guiar, te acompanhar, de repente até conversar com o otorrino que está te acompanhando, trocar alguma ideia, a gente faz muito isso, né? Assim, trocar ideia com os outros profissionais, porque isso ajuda a gente a pensar e ajuda muitas vezes eles a entender um pouquinho do que pode estar acontecendo do nosso ponto de vista, né? De quem já tem um pouquinho mais de experiência com o zumbido, tá? Mas não desista. E hoje em dia tem um atendimento online, então, Antônio, vale a pena às vezes fazer um atendimento online para você poder ter uma orientação e um acompanhamento, mesmo online. Isso pode trazer benefícios bem interessantes para você, funciona bem bacana, tá? Muito bem, ali a gente vai ter os tratamentos musculares, e os tratamentos musculares, eles podem envolver aí a fisioterapia, então a gente vai trabalhar questões de cervical, pescoço, cabeça, aqui a região da musculatura da articulação temporomandibular, a fonoaudiologia dentro da motricidade oral, tem exercícios e manipulações onde a gente mexe com essa musculatura para que a gente possa então retirar esses pontos gatilhos, retirar os pontos que estão gerando e causando zumbido. Tá? Então isso também é uma possibilidade de tratamento naqueles pacientes que têm um zumbido que a gente chamaria de somatosensorial, ou seja, que tem esse componente muscular associado, tá? Volto a dizer, muitas vezes a gente vai linkar estratégias, vai juntar estratégias, tá? Normalmente é isso que eu faço. É bastante raro eu usar uma estratégia só com o paciente. Então, normalmente eu vou juntando aí as estratégias que eu vejo que podem ajudá-lo, porque normalmente isso tende a trazer uma resposta melhor. O meu trabalho de mestrado, há alguns anos atrás, foi justamente isso. Eu montei grupos onde eu juntei estratégias da terapia cognitivo-comportamental, da área da psicologia, somadas às estratégias da TRT, da Tinnitus Retraining Therapy, que é essa que eu falei que foi a minha formação, né, inicial aí na terapia sonora. E quando a gente fez essa junção nesses grupos, né, a gente fez aí algumas sessões, acompanhamentos, não foi uma só, óbvio, volto a dizer a vocês, precisa acompanhar, precisa retornar. Uma sessão não resolve. Gente, vocês vão no fisioterapeuta uma vez só, não necessariamente vai resolver. Seja uma dor, seja uma lesão, seja o que for. Então, precisa desse acompanhamento para o zumbido também. E aí a gente viu que a junção
da TRT com a TCC, né, esses dois formatos de tratamento, da terapia sonora com a terapia, estratégias da psicologia cognitivo-comportamental, tiveram uma resposta bem mais rápida e mais interessante aí no incômodo, na intensidade do zumbido nesses pacientes que a gente acompanhou. Então, isso pode ser uma coisa bem bacana de você fazer, unir, né, essas estratégias. Normalmente, o profissional que trabalha com zumbido faz isso, tá? Pode ter 2 tipos de zumbido, somatosensorial por perda auditiva leve, agulhamento a seco ajuda. Olha só, pode sim e normalmente tem, tá? Então, assim, isso não é incomum. A gente ter zumbidos que a gente chamaria sensoriais, que são relacionados a essa perda de audição, tá? E aí a gente tem estratégias diferentes, seja por meio do aparelho auditivo, seja por meio da terapia sonora. Quando a gente tem essa questão sensorial, a gente precisa trabalhar córtex, cérebro, porque ele está modificado, tá? Por essa alteração. Precisa trabalhar essa via, talvez, por meio do uso do aparelho, e o somatosensorial precisa trabalhar a questão muscular, tá? Então, isso é possível. Agulhamento, sim, agulhamento a seco, ele é uma das estratégias da fisioterapia e que demonstra, sim, quando indicado corretamente, um resultado legal para muitas pessoas, tá? Então, é uma possibilidade terapeuta dentro da fisioterapia para o zumbido somatosensorial, para esse zumbido muscular, ele é uma proposta interessante, tá? Então, ele pode ser usado. Outra coisa que pode ser usada muitas vezes para zumbido muscular é a acupuntura. Então, o agulhamento da acupuntura, às vezes, também ajuda nas questões musculares. A acupuntura é muito conhecida por isso, tá? Antônio, doutora, você faz teleconsulta por algum plano de saúde ou só particular? A gente trabalha só particular, gente. Para ter essa formação, assim, anos e anos. Então, para atender plano de saúde é mais complicado. É bem provável, eu ouso dizer aqui, não sei como é que tá aí fora, mas assim, quem eu conheço que trabalha com isso, que tem esse tipo de formação e de experiência, provavelmente não vai atender convênio, tá? Então, infelizmente eu sei, mas se torna inviável, tá? Outra possibilidade, então, é a acupuntura. Dentro da acupuntura, a gente tem, e aí entram as terapias que a gente diz complementares, né? Então, a gente tem a acupuntura como uma possibilidade de terapia complementar. A gente tem a auriculoterapia, que já tem estudos mostrando excelentes resultados com a auriculoterapia, que é a acupuntura por meio da orelha. Então, a gente coloca aquelas sementinhas, que sejam sementinhas de mostarda, esferas de cristais, esferas de ouro. Até brinco que eu tenho umas lá no consultório que fala, olha, é ouro, mas não é maciço, então não adianta vender. Você não vendia, nem botava na orelha. Então, assim, às vezes eles são cobertos a ouro, porque tem uma proposta de que isso acalmaria essa região, enfim. Tem alguns pontos específicos que a gente acaba usando nos pacientes de zumbido, então a auriculoterapia tem demonstrado resultados bem interessantes. Nesse congresso que eu fui, eu vi inclusive uma palestra do pessoal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, falando de auriculoterapia. Eles estão tendo resultados muito bacanas e eu concordo plenamente. Eu sou acupunturista e eu acho que a auriculoterapia é uma estratégia bem interessante. Só que lembrando, a auriculoterapia não é uma vez só, como nenhum tratamento para zumbido. Então, a proposta da auriculoterapia é 10, 12 sessões, né? A gente coloca essa sementinha semanalmente e a gente vai associando com outras estratégias terapêuticas também, tá bom? Então, muitas vezes falam, fiz acupuntura e não resolveu. Sim, talvez não precisasse não apenas da acupuntura, mas também de outras associações, de outras estratégias, né? O profissional precisa conhecer um pouquinho sobre esses estudos que saem sobre zumbido, auriculoterapia, os pontos específicos para zumbido mudam. Então, isso é uma coisa importante para a gente saber, para o profissional conhecer. Yoga entra como uma outra estratégia complementar, porque yoga alonga a musculatura, trabalha a respiração. Respiração é uma arma, galera. Escutem o que eu estou dizendo. A psicologia, os profissionais de neurociência estão estudando diversas estratégias respiratórias como ferramentas, armas do bem, para a gente se curar por meio da respiração. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a ansiedade, a primeira coisa que a gente mexe
é sono, lógico, mas a gente trabalha a respiração também. E as estratégias de respiração, para quem tem zumbido, elas são bem bacanas, são bem indicadas e se bem usadas, e aí vale você ter disciplina. Eu peço encarecidamente, quando entrarem num tratamento, vão do começo ao fim. Voltem nas consultas, façam o que estão pedindo. Às vezes o paciente volta, não adiantou nada. E o que você fez? Colocou isso? Não. Fez aquilo? Não. Gente, assim, você vai no médico, ele passa a medicação e você não toma e não melhora. Mas, claro, gente, a gente precisa botar a mão na massa. Só que não é remédio, eu entendo que é mais complicado, né? É que nem fazer atividade física, não é bom, não é agradável, toma um tempo. Mas a gente não tem outra saída. A gente é obrigada a fazer porque é uma questão de saúde e não tem saída. A mesma coisa em relação ao zumbido, tá? Muitas vezes não vai ser a medicação. Vão ser essas estratégias que vão precisar ser repetidas, que a gente vai precisar investir em fazê-las diariamente, tá? Mas isso traz resultados. Boa noite. Quem tem hiperacusia e zumbido tem como tratar? Com certeza absoluta, tem como tratar, tem como você ficar bem. Isso não é pior prognóstico. Procura um profissional que entenda, tá? De sensibilidade sonora e zumbido. Você tem chance de ficar lindamente bem, tá? É Gervilânia. Procura uma pessoa que possa te ajudar, você tem total condições de ficar excelentemente bem, tá? Hiperacusia e zumbido, ambos têm tratamento, e até um tratamento que cheira parecido muitas vezes. Hiperacusia a gente acaba usando muitas vezes a terapia sonora, né? Então pode ser uma estratégia que a gente pode unir os dois, mas busca ajuda porque tem saída com certeza absoluta, fica tranquila, tá? Pedro César, tenho zumbido há uns 3 anos. No último ano piorou bastante. Já fiz vários exames e nunca deram alterado. Agora percebi que quando movo a mandíbula para frente e para trás, o som modula e aumenta. Pedro, então o que eu posso te sugerir de cara? Primeiro, vamos procurar um profissional, um dentista especialista em articulação temporomandibular. Vamos dar uma avaliada nessa questão da articulação temporomandibular. E procura um profissional que entenda dessa questão muscular, seja de fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, para poder mexer nessa questão somatosensorial, porque vai ter que mexer um pouquinho aí na tua musculatura. Por que os dois? Por que eu não sugiro só o dentista? Porque o dentista vai entrar com estratégias, vai fazer um diagnóstico, se for o caso vai indicar um tratamento, mas a gente vai entrar na mão mesmo, muitas vezes, ou vai entrar, às vezes, com aparelhinhos que possam ajudar nessa questão muscular, para que isso possa aliviar a questão muscular, e aí, a partir daí, a gente vê o quanto de muscular tem nesse zumbido. É possível que tenha, ou seja gerado por isso, ou tenha uma grande participação dessa alteração muscular, tá? Patrícia, respiro muito mal a maioria do tempo pela boca e tenho insônia. Então, Patrícia, buscando um otorrino já, tá? Então, conversa com o otorrino. É possível que a tua insônia esteja relacionada à questão respiratória, e as duas coisas, sim, podem ter impacto no zumbido, tá? Então, procura um profissional para olhar essa questão respiratória. A gente não valoriza muito respiração, né? Mas respirar bem é vida. A gente sabe que, inclusive, crianças que não têm uma respiração nasal, que têm uma respiração oral, eles têm menor desempenho na escola. Então, até isso, talvez até cognitivamente você tenha prejuízo em função de respirar pela boca e não pelo nariz, acredite, né? Então, isso pode acontecer. Então, vai ter impacto no seu sono, vai ter impacto na sua disposição no outro dia, vai ter impacto no seu humor, pode ter impacto no seu zumbido. Então, tudo isso pode estar atrelado. Procura, sim, um otorrinolaringologista, aí já te recomendo buscar um otorrino que entenda de nariz, tá? E até de nariz e sono, tá? Não é incomum, é bem comum encontrar, e para poder ver a questão da respiração. Tá? E aí, a partir daí, o zumbido entra aí, né, como coadjuvante. A partir de resolvidas essas questões, a gente vê como é que o zumbido fica, provavelmente, tá? Tem como tratar zumbido na consulta online? Tem sim, tá, Ana? A gente faz tratamento para Brasil, exterior, tem paciente fora. Graças a Deus, online entrou muito bem-vindo, tá? Joelma, percebo que meu zumbido aumenta após eu me alimentar. Teria algo a ver com a mastigação? Pode ter a ver com a mastigação. Pode ter a ver com algum índice glicêmico. Então, vale avaliar a questão metabólica, tá? Pode ter a ver com a questão digestiva, intestinal.
Então, é outra coisa para avaliar, tudo isso sim pode estar relacionado ao zumbido, tá? A gente sabe da conversa entre estômago, intestino e ouvido, a gente sabe sobre a conversa do metabolismo, tá? Alterações glicêmicas, todas as alterações metabólicas podem estar relacionadas aí ao zumbido, e a gente sabe sim da questão muscular, que sim pode estar causando seu zumbido sim, tá, Joelma? Então vale investigar, tá? Patrícia, de nada, tô aqui à tua disposição, que eu puder ajudar. Vamos lá, outra possibilidade, neuromodulação, que é um negócio que eu comecei agora, que eu tô encantadíssima, estou apaixonada. Neuromodulação tem entrado como uma possibilidade de tratamento bem interessante. Então a gente usa aí alguns eletrodozinhos para modular, principalmente trabalhar com nervo vago, né? Entrar com uma modulação que pode ajudar, e são equipamentozinhos que vão fazer, eu brinco que é um trimelique, né? Vão fazer uma estimulação aí no nervo, vão regular a função desse nervo, e aí acabam ajudando a gente a ter um equilíbrio, inclusive neuroquímico, melhor. Tá? Então, os níveis de dopamina, de serotonina, de GABA podem ser movimentados por meio dessa estimulação. E, de novo, não é uma estimulação isolada, de novo precisa ser repetida, de novo precisa ser com várias sessões e não é algo único, tá? Tenham isso em mente, não adianta você fazer uma consulta e não seguir fazendo o tratamento, acompanhamento. Eu fiz o que mandou e não resolveu. Volta, porque às vezes é um detalhe, às vezes tem que trocar. E foi bastante interessante nesse congresso, né? Uma professora, inclusive, de uma universidade federal, colocou lá como a universidade trabalha, eles fazem pesquisa com relação a isso, ela mostrou um paciente lá, 8 sessões, que o paciente até hoje não tinha melhorado. E todas as estratégias que eles lançaram, que eles mudaram, que eles foram identificando, eles falaram, a gente ainda está insistindo, porque a gente sabe que ele vai conseguir. E é assim. Quem trabalha com zumbido é assim, a gente sabe que muitas vezes a gente vai lá e segue, e sabe que vai conseguir, que às vezes o que está faltando é ali, chegar, que a gente juntou aquelas estratégias, eles fazem da mesma forma que eu, né, usam mais de uma estratégia, e isso é normalmente o que traz respostas mais consistentes e interessantes, mas alguns pacientes aí têm um pouco mais de dificuldade de apresentar respostas, ainda assim a gente insiste, tá? A questão é não desistir. E não achar agora meu mundo acabou. Não acabou, gente. Zumbido tem tratamento. Tem tratamento. Não existe resposta fácil, instantânea, automática, fórmula mágica, medicação, pílula milagrosa. Não. Não vai ter. Tem tratamento. Tratamento é o quê? Um negócio mais longo. Volto a enfatizar, que nem academia. Ninguém vai na academia uma semana, eu fui todos os dias nessa semana e não cheguei onde eu queria. Não vai chegar. Tá? Corpo precisa de estimulação contínua e repetitiva, cérebro precisa de estimulação contínua e repetitiva, músculo precisa de estimulação repetida e contínua. Então, isso não tem outra forma de trabalhar que não ser repetir constantemente por um período de tempo até que aquela aquisição se incorpore. Tá? Elisa, tem um zumbido 24 horas, não para. Segundo meu otorrino, que trabalha com zumbido, diz que o meu é consequência da ansiedade. Então, bora trabalhar essa ansiedade, tá? E aí, eu sempre sugiro que, se foi indicada a medicação, use a medicação que foi indicada, mas que faça psicoterapia, tá? É necessário ver o que está gerando isso, quais são os pensamentos e as crenças que estão por trás dessa ansiedade, para que você possa modificá-las. Isso não é um processo rápido, de novo, não é um processo instantâneo, é um processo que muitas vezes não é agradável, a psicoterapia nem sempre é agradável. Vai ter dias em que a gente vai para terapia e diz, para que eu vim? Tá? É normal, eu faço terapia, eu sei como é que é. E aí vai ter dias que a gente vai e diz, nossa, valeu, essa aqui realmente foi maravilhosa. É assim que funciona, tá? E ao longo do período a gente vai se vendo mudar. E é muito gostoso, e eu digo isso porque eu passo por esse processo, né? E eu sigo fazendo isso comigo mesma. E é muito gostoso ver onde que a gente tem chance de chegar ainda mais longe, sabe? A gente pode se transformar naquilo que a gente entende que é melhor pra gente. A ansiedade, ela talvez não vá desaparecer. Essa é uma fantasia que a gente tem. Nunca mais vou sentir uma ansiedade na vida. Gente,
né? O mundo é criado para ser ansioso, a gente é estimulado para ansiedade diariamente, né? Todo instante. A gente que lida com o Instagram, se não tiver cuidado, manejo, a gente está ansioso, né? A rede social tá ali, enfim. Tudo hoje em dia é para ontem, as respostas têm que ser para ontem, e é por isso que a gente sofre tanto com zumbido, porque a resposta do tratamento também não é para ontem, e isso aumenta a ansiedade. E eu entendo, e eu sei que é sofrido. Tá? E ansiedade, acreditem, que eu acho que a gente olha para os nomes, né, das coisas que podem acontecer com a gente, mas a ansiedade é uma das piores coisas que o ser humano pode sentir. Olha, só quem sente ansiedade, ou quem teve uma crise de ansiedade, talvez possa relatar aqui pra gente, ou quem viu alguém passar por uma crise de ansiedade, sabe que isso é extremamente doloroso, assim, é extremamente desconfortável. Então, eu entendo, Elisa, que se você realmente tiver, né, como teu médico diz que é uma questão de ansiedade, trabalhe isso, trate, sabe? Independente de zumbido, para você ser feliz, para você ter uma vida plena, para você viver melhor, porque isso vai trabalhar não só o seu zumbido, vai trabalhar, vai modificar a tua vida, tá? Então vale a pena realmente trabalhar isso. Patrícia, quanta coisa pode causar zumbido? Fato, muitas coisas podem causar zumbido, é assustador, né? Então por isso que essa investigação muitas vezes é tão cansativa, chata, exaustiva, né? Que a gente vai lá dar uma revirada no paciente, o tratamento às vezes é cansativo, porque a gente, isso aqui não funcionou, vamos trocar, eu vou ter que voltar lá, mas não tá dando resultado. E quando a gente vai vendo, se você observar, é muito curioso, eu tenho pacientes que começam aí a dizer assim, nada mudou. Eu falo, então tá, vamos lá no primeiro dia que você chegou aqui, o zumbido tá tão alto quanto estava lá? Realmente, não tá mais alto como lá. Alguma vez, nas crises, porque no decorrer do tratamento não é assim não, tá, gente? Nossa, ele melhora e vai que é uma beleza. Não, ele melhora, ele dá umas curas, ele piora, ele dá uma cambalhota, e aí ele vai indo. Tá? Ele melhora, mas não é assim numa linha linear. Então, às vezes, a gente tem umas crises, né? Uns momentos em relação ao zumbido. Quando isso acontece, o seu zumbido fica forte, que nem era lá no começo. Não, nunca mais ficou tão forte quanto foi lá no começo. Vitória. Estamos no caminho certo. Se a gente já conseguiu reduzir o zumbido, se mesmo nos piores momentos do zumbido hoje, seu zumbido já não é mais tão forte quanto era, você já andou. Ou seja, você está no caminho certo. Daí é pra frente. Mas é lento. Sim, é lento, gente. Infelizmente, mas tem saída. Tem saída, tem solução, tem um caminho, vai por mim. Colesterol alto também pode causar zumbido? Sim, porque a gente tem veinhas lá pro ouvido chega sangue muito pouquinho. Então, se a espessura desse sangue aumentar um pouquinho, isso já pode impactar em como o ouvido funciona, isso pode provocar zumbido. Então, sim, o colesterol alto pode ser um dos fatores causadores de zumbido. Carência de vitamina B12 ocasiona zumbido? Sim, os estudos mostram que a carência da vitamina B12 é um dos causadores de zumbido também, porque a vitamina B12 ela trabalha, enfim, em liberações várias, no funcionamento cerebral, na mielinização de nervos, impacta no sono, impacta em diversas questões, então assim, todas elas relacionadas ao zumbido. Então sim, a deficiência de vitamina B12 pode estar relacionado a um aumento do zumbido ou ao surgimento, à manutenção desse zumbido, tá? Precisa ser tratado, tá? Tiveram 3 perguntas ali na caixinha de perguntas, eu vou respondê-las, mas podem colocando perguntas, tá, gente? A gente ainda tem tempo. Vamos aproveitar. A pessoa colocou o seguinte: percebi que o zumbido aumenta num ambiente com ar condicionado e diminui quando tomo dipirona. Por quê? Olha, dizer por quê, jurar por Deus, eu não posso, mas eu desconfio de algumas possibilidades, então vamos lá. Ar-condicionado, muito provavelmente, a piora do zumbido no ar-condicionado eu posso relacionar por 2 possibilidades. Uma delas é a questão do frio, da contração muscular, e aí eu pensaria em algum componente muscular relacionado ao seu zumbido. Então, quando o ar-condicionado ou quando tá mais frio, e talvez vale você observar, não sei se mora em algum lugar que faz frio, se isso também é um fator, assim, no período mais frio aqui, o meu zumbido piora quando eu vou pra rua ou quando tá mais frio. Que aí eu já pensaria numa questão muscular, tá? A outra possibilidade é o barulho do ar. Se for aqueles ar-condicionado de caixa antigos que fazem um barulho forte,
às vezes alguns sons para algumas pessoas podem fazer o zumbido aumentar um pouquinho. Então isso não é comum, mas isso acontece, tá? Com alguns pacientes, de alguns sons aumentarem o zumbido. É uma possibilidade, tá? Diminuir quando toma dipirona, aí já me deixou com uma pulga, porque normalmente dipirona, o uso contínuo, e aí entra o uso contínuo, tá, gente? Pode ser um causador de zumbido e não uma melhora do zumbido. E aí eu criei uma hipótese na minha cabeça, bem doida, que vale você confirmar, mas assim, o que a gente sabe, aí eu entro pela parte da psicologia, muitas vezes relaxantes musculares ou qualquer coisa que relaxa a musculatura, ele não só pode ter uma relação com a musculatura, mas também com a ansiedade. Então, se a dipirona te traz um relaxamento, é possível que exista uma diminuição da sua ansiedade. E aí existe uma melhora do zumbido. Então, estou criando aqui uma hipótese, parece bem doida, mas na minha cabeça pode fazer sentido. Depois você me conte se faz algum sentido aí para você, na sua vivência, na sua experiência, ou se alguém aí passou por alguma coisa parecida. Às vezes o uso de outras medicações ou até relaxantes musculares não necessariamente estão ligados à questão muscular. Às vezes estão ligados à questão da ansiedade. Existe um caminho duplo. Então, o cérebro envia uma neuroquímica para o corpo quando eu estou ansioso, que faz o meu coração bater rápido, o sangue correr para a musculatura, porque eu entro em sistema de luta e fuga. Então, a ansiedade é quando eu estou pronto para lutar ou para fugir. E aí, quando eu tomo um relaxante muscular, essa musculatura relaxa. Então, eu já tenho uma normalização da musculatura que estava pronta para lutar e para fugir, já corrijo o meu batimento cardíaco e isso volta para o cérebro e o cérebro entende, peraí, eu não estou em sistema de luta e fuga, e reorganiza a neuroquímica. Então os caminhos conversam. A gente acha muitas vezes que é só o cérebro que encaminha a química para o corpo responde para isso, mas muitas vezes o nosso corpo, ele tem um impacto no nosso humor, nas nossas sensações emocionais, acreditem. Por isso que eu até brinco com os pacientes, quando você está se sentindo meio mais ou menos, é o dia que você deve se vestir maravilhosamente bem, que você deve se produzir muito bem, porque você vai se olhar e vai ter aquele impacto de, peraí, eu não tô me sentindo bem, mas eu tô tão bem, nossa, mas eu tô me vendo tão bem, e isso tende a te gerar uma melhora. Então, recomendo a todo mundo aí, se você já passou ou passa por dias ruins, se arrume bastante, se perfume bastante, que seu cérebro vai entender que você está num momento bom. E isso vai ajudar. Óbvio que isso não é uma mágica, isso é junto com outras possibilidades, mas isso pode ser uma bengala bem interessante, às vezes te puxar para fora de uma situação delicada. Então vale a pena investir nisso, tá? Gervilane, o remédio para ansiedade que desencadeou meu zumbido. Isso pode acontecer, tem um post que eu falo sobre isso, inclusive, tá? Não tomo mais, porém o zumbido não passou. Então, ainda assim tem tratamento para zumbido, tá? Talvez ele tenha sido aí a gota d'água num copo cheio, já tinham outros fatores ali associados e aí essa medicação veio e desencadeou o zumbido. Ainda assim tem como tratar seu zumbido, tá? E o fato disso acontecer com uma medicação não quer dizer que todas vão. Ainda assim, eu acho que vale a pena você investir na psicoterapia para você poder trabalhar essas questões de ansiedade, mesmo sem a medicação, não tem problema nenhum, tá? Que eu acho que pode te ajudar e vai te fazer bem. É um processo bacana, nem sempre agradável, mas muito bacana. Tem uma pergunta muito interessante colocar aqui. Laser intra-auricular funciona? Então isso inclusive foi levado no congresso, teve uma palestra exclusiva sobre isso. O laser ainda é uma das estratégias de tratamento de zumbido que estão sendo estudadas, mas que ainda não tem uma comprovação 100% de que isso é uma estratégia terapêutica efetiva para zumbido. Existem possibilidades, sugestões. Existem 2 trabalhos, um chinês e um brasileiro, com estruturas diferentes. Então, eles usam uma dose, né, uma quantidade do laser, assim, uma dosagem diferente. Então, isso é uma coisa que ainda não está estruturada. Normalmente, quando a gente vai fazer esses procedimentos, como neuromodulação, como estimulação magnética transcraniana, isso tem que ter um protocolo. Então, um protocolo para depressão, que, por exemplo, tem estimulação magnética transcraniana, e que não se conseguiu
para zumbido, né? A mesma coisa com laser, estão buscando descobrir, né, se essas duas propostas realmente são efetivas. E aí seriam em torno, uma, se eu não me engano, são 10 sessões, a outra seriam 12 sessões, e ainda estão pesquisando, tá? Tem pesquisas acontecendo aqui no Brasil, inclusive, tá? Bem bacana. E parece ser promissora. Agora a gente tentar encontrar um protocolo que possa ser efetivo. Volta para a situação de que muito provavelmente não vai ser efetivo para todo mundo, que talvez tenha que casar com outras estratégias, mas aparece aí como uma possibilidade terapêutica em estudo e que futuramente talvez a gente tenha dados mais consistentes e mais, né, para afirmar sim ou não para o uso dele para tratamento para o zumbido, tá? E aí teve uma pessoa que colocou que tem zumbido há 3 meses e está investigando, mas nada de melhora. Então, você está no processo de investigação, investigue, tá? Independente de você encontrar a causa, lembre, zumbido tem tratamento, tá? O zumbido é um sintoma, o sintoma tem tratamento independente das causas? Tem. Então, se não forem causas identificáveis, ou porque elas já foram corrigidas, ou porque elas estavam lá atrás, e eu volto a dizer, sempre tem um fator ou outro que ainda deixou rastro, que ainda tem um cheirinho, que ainda tem alguma coisinha. E quando a gente volta lá atrás, a gente identifica, é muito comum, às vezes eu na consulta vou lá pegando com o paciente o que rolou lá atrás, a gente começa a ver essa junção de possibilidades que starta o zumbido, e muitas vezes algumas das causas podem já ter ido embora, mas o zumbido ficar. E aí vale a gente lembrar a história do meu... Aqui está sem som. Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Vale a gente lembrar a questão do membro fantasma. Vocês já ouviram falar de membro fantasma? O membro fantasma é quando a pessoa perde um braço, ou uma mão, ou um pé, e continua sentindo dor, coceira... então, ai que bom. Então, continua sentindo dor, coceira, desconforto, queimação, como se aquele membro ainda existisse. Então, como se a mão ainda estivesse ali. Por quê? Porque lá no cérebro tem um negócio chamado homúnculo de Penfield. Depois vocês pesquisem na internet, é muito lindinho. Lá tem as mãos, os pés, a boca, e mostra a representação sensorial deles lá no nosso cérebro. E lá tá a mão, que já não tá mais aqui. Então, o que acontece? Eu tiro da periferia o causador, mas quem processa a informação não entendeu que a causa foi embora e segue mandando a informação. Então, existem alguns estudos antigos, lá do tempo que eu comecei a trabalhar com zumbido, inclusive que falam de zumbido como som fantasma, ou seja, a causa dele muitas vezes não. Ela pode não ser identificável, ou ela já pode, inclusive, ter se resolvido, mas o registro dele no cérebro permanece. E aí a gente trabalha esse registro, isso é tratável. Como é tratável essa sensibilidade aqui, tá? Isso tem tratamento, a gente trata o cérebro. Não é nada mágico, porque cérebro não é nada do dia para noite, ninguém aprende a fazer uma coisa nova do dia para noite, mas depois que aprende, vai, o cérebro armazena aquela informação, muda aquela neuroquímica, aquela combinação de neurônios, aquele caminho neural todo se modifica e pronto, a vida segue. Mas para isso eu preciso estimular muitas vezes aquelas regiões para que consigam modificar essa informação que ficou registrada e que não precisa mais. Então, independente de você identificar, localizar as causas ou de serem causas tratáveis, vale você buscar tratamento para o zumbido, porque sim, você ainda assim tem como tratá-lo de outras formas, tá? Labirintite da zumbido. Então, vamos lá, a gente não chama de labirintite, isso é só informativo, tá, gente? Que eu sei que os profissionais, inclusive, chamam de labirintite, mas labirintite é uma doença extremamente rara, graças a Deus que ela é extremamente perigosa, ela é uma inflamação do labirinto.
e pode levar a uma meningite, pode levar à morte. Mas nós usamos para tudo que é uma labirintopatia, uma alteração do labirinto, a gente usa esse nome. Muitas vezes porque justamente não se tem o diagnóstico correto do que está acontecendo lá no labirinto. A gente chama de labirintopatia ou vestibulopatia. Não, Cristi, olha, você não tem obrigação nenhuma de saber isso, tá? Tô contando isso só para informação mesmo, tá? Não, isso aqui não me peça desculpas, porque não é nem responsabilidade sua, é responsabilidade nossa de trazer a informação correta, porque a gente dá a informação errada em relação à labirintite. Então, relaxa. Então, existe sim alterações do labirinto, tem mais de 80 e tantas causas aí de alteração do labirinto, a labirintite é uma delas, que graças a Deus é super rara, eu trabalho com isso há, sei lá, 22 anos e nunca vi uma labirintite, bens a Deus, né? Normalmente é questão hospitalar, inclusive, internação em UTI. Mas enfim, as alterações do labirinto em geral, elas podem estar relacionadas ao zumbido, sim, porque existe uma ligação muito íntima do labirinto com a cóclea e do nervo, né, que é o nervo que transporta as informações do labirinto, ele é o mesmo nervo que transporta as informações sonoras, é o oitavo paracraniano, ele tem 2 ramos, uma que sai do labirinto e uma que sai da cóclea, que é o caracol da audição, e eles se encontram e levam a informação lá para o cérebro. Então são órgãos que conversam, e que sim, muitas vezes modificações em um deles pode levar a modificações no outro, e algumas alterações do labirinto podem gerar alterações, inclusive de perda de audição, de ouvido tampado, né? Então a gente pode ter essa relação e pode estar sim relacionado ao zumbido, tá? Vale avaliar se nesse caso tá ou não. Não necessariamente, mas pode, tá? Nós estamos no horário, espero que não derrubem a gente. Mas se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Eu agradeço imensamente. Eu fico tão feliz quando vocês fazem perguntas, quando vocês participam. Assim, eu quero agradecer pela participação de vocês. Eu acho que isso é o que enriquece. Que eu trago aqui algumas informações, mas eu acho que traz um pouco mais de humanidade, de realidade aí pra gente, tá? E o que eu quero deixar pra vocês é esperança, assim. Eu entendo, eu trabalho com zumbido há 22 anos, eu entendo que vocês estão sofrendo, mas se a gente ficar focado no sofrimento e reforçar o sofrimento, a gente não sai dele. Então, o meu papel aqui é levar esperança, e isso não, acreditem, eu respeito e eu sei o tamanho do que vocês estão sentindo. Eu vivo isso todos os dias, há 22 anos. E eu sei que isso pode mudar a vida de alguém de uma maneira muito profunda, assim, muito mais do que deveria. Não permitam isso. Aliás, não permitam que nada nem ninguém faça esse estrago na vida de vocês, tá? Nem o zumbido. Então, eu espero que fique aí para vocês a ideia de que sim, tem saída, de que a saída pode não ser fácil, de que ela pode não ser rápida, mas que tem. Tem saída sim, tem solução sim, tem alternativa sim, se estuda zumbido grandemente ao longo do mundo. Em junho eu vou estar num congresso internacional fora do país, que é um congresso exclusivo de todos os estudiosos que trabalham exclusivamente com zumbido, exclusivo a respeito de zumbido. Então, assim, espero trazer ainda mais novidades do que está acontecendo aí ao redor do mundo pra gente, mas a gente vai se falar muito até lá. Então, eu espero aí trazer informações do que eu vou estudando todos os dias. Eu tô postando, todas as informações que eu tô postando não são da minha cabeça, tudo isso é retirado de estudo, tá? De ciência, de revisão, de artigo científico que foi comprovado, que foi testado, que foi estatisticamente corroborado de que aquelas formas, aquelas estratégias podem ser interessantes. Volto a dizer, talvez não funcione para todo mundo da mesma maneira, a gente sabe disso, o zumbido é assim, não tem uma estratégia para todo mundo. Seria ótimo, né? Que nem todo mundo toma dipirona e fica ótimo. Tem gente que toma e não fica, né? E a mesma coisa vale para quando a gente fala em tratamento de zumbido, ou estratégias para lidar com ele, ou como ele se apresenta. Sim, mas aí a gente vai tentando levar assim essas informações para que possam ajudar e que possam aplacar um pouquinho do sofrimento e da dor que vocês sentem. E eu entendo, viu, Rose, que gera bastante sofrimento, mas não permitam que nada tenha esse impacto na vida de vocês.
Eu sei que não é fácil, mas é possível, tá? O fato de não ser fácil não quer dizer que seja impossível. A gente consegue, tá bom? Um beijo muito grande, muito obrigada a todos vocês. Até a próxima, daqui a 2 semanas eu tô aqui de volta. Se vocês quiserem falar sobre um assunto específico, por favor, escrevam que eu tô aberta aí sugestões, tá bom? Beijo!